Então, novamente, bom dia. E a gente vai dar início a um mini curso de verão, técnicas de integração, tá? E como eu já disse anteriormente, quem vai estar à frente desses encontros será eu e o Dinael, né? O Dinael, alguns já conhecem, outros ainda vão conhecer, tá? Mas é um excelente rapaz aí que faz um trabalho brilhante, tá? E algumas, alguns avisos, né? Alguns avisos. Primeiro, acho que a gente pode. Tu tem como ligar o microfone aí, né? Falar alguma coisa, se apresentar? Opa, sim, estão ouvindo aí, mas. Sim, senhor. Então, primeiramente, bom dia, pessoal. Feliz ano novo para todos. Eu me chamo Dinael Amaral, né? Sou do curso de licenciatura em matemática. Conheço alguns rostinhos aqui, né? Alguns nomes. E assim, né? Esperamos, né? Ajudar nesse, nesse decorrer aí, né? Vamos aprender tudo juntos aí, né? Então, sejam bem-vindos, viu? Bom dia. Bom dia, valeu. Também falar um pouquinho de mim aqui. Eu sou professor do Instituto Federal, né, do IFAP, e fui aluno da graduação no IFAP também. Fui aluno da primeira turma de matemática do IFAP, e agora eu estou como professor aí no IFAP. E esse início de ano, né, a gente vai estar desenvolvendo essa atividade com vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, levantar a mãozinha aí, que a gente para e dá ouvidos aí a vocês, tá ok? Mas se tu puder também, Guiné, ficar de olho aí no chat, e às vezes eu não consigo olhar aqui, né? Ou se tiver mensagem no chat, aí alguém me avisa, que eu dou uma olhada, tá? Pode deixar. Então, algumas coisas que a gente já falou, na verdade já falei não, eu já mandei para vocês, né, por meio dos e-mails que eu enviei para vocês e mensagem lá no grupo que a gente criou. Quem não tiver no grupo aí também pode avisar que a gente coloca lá no grupo, tá? Quem não tiver na sala do Classroom, pode avisar também que a gente coloca lá. E então a gente falou algumas coisas sobre esses encontros, né? Como é que se darão esses encontros? A ideia é que esses encontros aconteçam todo dia, né, nesse período do dia 3 até o dia 16, teoricamente, tá? Aí de segunda a sábado. E eu e o Dinael, nós iremos nos dividir na condução desses encontros, tá? Um dia eu estarei à frente da condução dos encontros e no outro dia o Dinael estará à frente, certo? E a ideia é que nos encontros que eu esteja à frente, que eu estiver à frente, a gente vai trabalhar um pouquinho uma parte mais conteudista, tá? Falar um pouquinho mais do conteúdo, falar um pouquinho mais de como fazer, né? Os métodos. E com o Dinael, a ideia seja resolver exercícios, tá? Todo dia a gente vai disponibilizar uma lista de exercícios para que vocês resolvam e exercitem, tá? Porque de nada adianta a gente ter esses momentos aqui, esses encontros, se a gente não exercitar, tudo bem? Então a dinâmica vai ser essa: um encontro comigo, aí a gente fala um pouquinho do conteúdo, introduz as resoluções, como fazer, e com o Dinael a gente, no dia seguinte, né, aí vocês
vão resolver alguns exercícios e trabalhar algumas particularidades de algumas integrais. Tudo bem? Aí, em questão da certificação, certificação que vocês receberão será uma certificação de 20 horas, participação no minicurso, e a gente precisa fazer um monitoramento, né? Fazer um monitoramento desses encontros. Então, a forma que a gente vai fazer esse monitoramento é por meio de exercícios, tá? A ideia inicial é que a gente, todos os encontros em que eu tiver à frente, né, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios. Na verdade, serão 3 listas de exercícios por semana, né? O curso vai ter duração de 2 semanas, essa é a próxima semana. Nessa semana, a gente vai disponibilizar 3 listas, tá? E na semana que vem, a gente vai disponibilizar também 3 listas. Aí, para constar na participação e receber certificação, aí vocês terão que fazer e entregar essas listas por meio do Classroom. Tá? Eu vou adicionar essas atividades lá, aí vocês poderão baixar, resolver e entregar lá para mim também. Certo? E aí, dúvidas? Fala aí, Matheus. Levantou a mão, Matheus. Pode falar. Tá, então, não há dúvidas. Tudo certo. Se tiver tudo certo, a gente vai iniciar. Aí esses encontros, eles terão duração de 2 horas, tá? E a gente vai gravar todos esses encontros e deixar disponível também para vocês lá no Classroom. Aí vocês podem acessar mais tarde, assistir, tá? Aí, quanto à participação, a gente sabe que, vez ou outra, vocês não vão poder participar, ou acontece alguma coisa, um imprevisto e tudo mais. Então, a gente vai exigir de participação, a gente vai exigir uma participação em pelo menos 75% do curso, tá? Aí, e a gente vai monitorar isso, né, por meio da lista de exercício, da lista de presença, tá? Então, se participou de 75% dos encontros e realizou 75% das atividades demandadas aí a vocês, aí está apto a receber certificação, tudo bem? Então é isso. Eu acho que não tem mais nada. Alguma coisa aí, Dina, para falar? Esqueci de alguma coisa? Tem algo mais? Bom, no decorrer a gente aproveita, gente, o conhecimento dessa lenda. Esse momento comigo aqui vai ser só o tira-gosto, né? Porque o grande momento mesmo é o momento com o Dinaé. É o cara que sabe de tudo. Aí vocês aproveitem. Que depois que esse menino estiver longe daqui, aí não tem mais para ninguém.
Então, estou compartilhando a tela aqui, deixa eu fechar isso. Eita. Tá, então bora lá. Essa daqui é a nossa tela inicial, mini curso de verão, 2023, técnicas de integração. Aí a gente tem um cronograma de atividades aqui, tá? Aí bora dar uma olhada aqui nesse cronograma. Tem os dias, dia 3. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, quem está querendo entrar. Entrando uma lenda aí. Raimundo Nonato. Deixa eu voltar lá. Então, isso daqui é o cronograma de atividades, tá? Esse primeiro encontro hoje, do dia 3. E nesse primeiro encontro, a gente pretende falar um pouquinho sobre isso daqui. Primitivas e o teorema fundamental do cálculo. Talvez a gente não chegue exatamente no teorema fundamental do cálculo, mas a ideia é falar um pouquinho ainda sobre essa parte introdutória de primitivas e integrais, tá? E a relação de primitivas com as derivadas, tá? Então, a ideia nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento, é isso. Aí, amanhã seria só resolução de exercícios, tá? Resolução de exercícios com o Dimael. Aí no dia 5 seria novamente um momento de exposição de um conteúdo, que a gente vai falar um pouquinho sobre regra da substituição, tá? Ou mudança de variável. E aí novamente tem mais um encontro com o Dinael para resolução de exercícios. E no dia 7, que seria um sábado, se eu não me engano, seria um momento comigo, que a gente falaria um pouquinho sobre a integração por partes, tá? Aí, referente a esse nosso encontro, não teria uma lista, né? Então, a gente já teria novamente o encontro no dia 9. Aí a gente já iria falar um pouquinho sobre as integrais de funções trigonométricas. Aí, novamente, um encontro com o Dinael, seria no dia 10. Aí, novamente, encontro comigo, que seria no dia 11, que a gente falaria sobre substituições trigonométricas. E um encontro com o Dinael, novamente para resolução de exercícios. E, por fim, no dia 13, um encontro comigo, e a gente falaria da integração de funções parciais, né? Por funções parciais. Aí a gente fecharia o nosso conteúdo nisso, tá? E o dia 16 ficaria apenas para entrega de atividade ou para fechar o minicurso, tá? Mas as aulas a gente encerraria aqui no dia 13. Tudo bem? Até aqui? Eu só entrar no meu celular aqui para me evitar de.
Deixa eu voltar. Então, bora lá. Esse cronograma já foi apresentado, né? Então, bora iniciar. Aí a gente vai iniciar falando um pouquinho aqui sobre a primitiva de uma função, tá? A ideia é que esse curso ele seja para quem já tem uma base, né? Porque quando a gente estuda cálculo, a gente não inicia falando sobre primitivos, né? A gente inicia falando um pouquinho lá de limites, derivadas, e para então falar de primitivas e integrais, tá? Eu vou disponibilizar o slide para vocês, tá? Eu vou disponibilizar tudo lá no Classroom. Então, a ideia é que esse curso seja para quem já teve um momento, né, já teve pelo menos o cálculo 1, ou já teve esses encontros e tem uma noção mínima do que é trabalhado em cálculo 1, tá? Então, por isso a gente vai iniciar aqui falando sobre primitivas. A ideia é que vocês já tenham uma bagagem para compreender daqui para frente, tá? Então, bora lá. Primitiva de uma função, né? Bora entender o que que é uma primitiva de uma função para que a gente possa compreender mais lá na frente do que a gente vai falar. Olha o que diz aqui, ó. Seja f uma função definida no intervalo i, tá? Então aqui tem fzinho. Vocês estão vendo aí minha tela? Tá tudo normal? Tá tudo ok? Tudo ok, professor. Ó, seja f uma função definida no intervalo i. Aí diz o quê? Uma primitiva de f em i, uma primitiva da função f no intervalo i, é uma função, aqui a gente representa ó, por um fzão, tá? Definida também no intervalo i, tal que isso aqui é satisfeito, ó, tal que essa igualdade é válida, tá? Então, é extremamente importante a gente compreender essa definição aqui, é extremamente importante. Então, tá falando o quê? Tá falando que tem uma função fzinho, tá? E ela é definida no intervalo no intervalo i. Deixa eu dar uma olhada aqui que a minha caneta tá falhando. Ah, então,
Vou voltar novamente aqui. Mas a gente já passou a ideia. Então, o que diz aqui? Ó? Seja f uma função definida no intervalo i. Então, tem uma função, tá? Definida no intervalo i. Aí fala o quê? Que uma primitiva da função f, nesse intervalo i, é uma função f, também definida em i, tal que, quando eu pego a função f, ó, quando eu pego a função f, e quando eu pego a função f e eu derivo a função f, o resultado vai ser a função f, tá? Então, a ideia de primitiva aqui vai ser o quê? Vai ser a função que eu derivei para obter uma outra função. Então, quando eu falo aqui da função f, a primitiva de f vai ser quem? Vai ser a função que eu derivei para obter f, tá? Dá para entender isso? Então, a primitiva de f vai ser o quê? Vai ser a função que eu derivei para obter f. E qual foi a função que eu derivei para obter f? Foi essa função aqui, ó, f. Quando eu peguei o f, derivei ela, que foi que eu obtive? Obtive f de x. Tá? Eu falo f, aqui apenas para ficar mais didático. Certo? Então, pronto. Então, a ideia inicial aqui de derivadas é essa. Ou a ideia inicial aqui de primitivas é essa. Tá? Vai ser a base para a gente, para integral. Então, ok? Então, quando eu falo em primitivas aqui, eu estou pensando em uma função que eu tinha e derivei para dar uma função que eu tenho agora. Certo? E esse exercício é interessante porque, de início, a gente não vai ter ferramentas para resolver ou para primitivar algumas funções. A gente não vai ter ferramentas para isso. Então, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar para uma função e pensar em qual função eu deveria derivar para obter aquela função que eu tenho. Então, se eu tenho uma função f, que eu preciso fazer inicialmente, né? Como a gente ainda não tem ferramentas para integrar funções ou para primitivar algumas funções, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar esse pensamento. Eu tenho essa função f, eu quero saber qual a primitiva dessa função f, então o que eu vou pensar? Vou pensar em qual função eu poderia derivar para obter essa função f. Aí eu descubro que se eu pegar f, derivar f, eu obtenho f. Certo? Pronto. Acabou, fechou aqui. Aí a gente tem alguns exemplos aqui. Ó. A escrita aqui não ficou muito interessante, né? Porque na plataforma que eu fiz não dá suporte à escrita de fórmulas, tá? Mas olha o que está aqui, ó. Tem uma função f de x, tá? F de x é o quê? É x ao cubo dividido por 3. Deixa eu aceitar alguém aqui. Eu vou reescrever essa função aqui do lado. F de x. Minha caneta está falhando muito. Não sei porquê. F de x é igual
Está em outra porta aqui. Então, fusão de x, eu vou reescrever a função ali. Ó. Ela é quem? Eu vou escrever ela assim, ó. 1/3 vezes x ao cubo. Tá? Então, fusão de x é isso daqui, ó. É 1/3 vezes x ao cubo. Aí, o que a gente percebe? Ó? Eu percebo aqui que se eu derivar essa função, o que eu vou ter? Fusão derivada de x vai ser igual a quem? A 1/3 vezes 3 vezes x ao quadrado. Aí a gente lembra de derivadas, né? Derivada dessa função, o que a gente faz? Basta pegar esse expoente, descer ele aqui para frente, né, para multiplicar, e subtrair uma unidade aqui no expoente, tá? Com isso, o que a gente vai ter? 1/3 vezes 3, dá para cortar esses caras aqui, ó. Então, a gente conclui o quê? Que fusão de x vai ser quem? Vai ser x ao quadrado. Tá? Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho, de repente é o aplicativo que eu estou usando. Vou abrir um outro aplicativo aqui, porque tá falhando muito minha caneta. Então, tudo tranquilo? Até aqui? Imagino que não há mistérios, né? Até aqui. Deixa eu aproveitar esse momento aqui para parabenizar vocês, né? Por dedicar esse momento a esses encontros, porque teoricamente, né, seria um momento de férias, né, de a gente ficar de boa, e vocês estão aí dedicando esse momento ao aprendizado, né? A aprender, a obter um pouquinho mais de conhecimento, e isso é interessante, tá? Então, parabéns a todos. Se esse aqui tiver melhor, aí a gente migra do outro aplicativo para esse aqui. Talvez o problema seja o computador.
Eu acho que aqui tá bem melhor. Deixa eu só reescrever o que eu já tinha escrito. F de x é igual a 1/3 vezes x ao cubo, tá? Aí a gente falou que se eu pegar f, derivar f, o que eu vou obter? Eu vou obter x ao quadrado, tá? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse f aqui, derivado, é uma função f, tá? E a função f é x ao quadrado. E a primitiva de f é quem? É f. Ou melhor dizendo, uma primitiva de f é quem? É f, tá? F de x, que no caso é 1/3 vezes x ao cubo. 1/3 vezes x ao cubo é uma primitiva de f, tá? Isso significa o quê? Significa que se eu pegar f, derivar f, o que eu vou obter? Eu vou obter f. Foi o que a gente fez agora há pouco aí, tá? Aí tem uma observação importante aqui, ó. Observe que para toda constante k, aí ele nomeia aqui como uma outra função, a função g de x. Escrever ela bem aqui, ó. Função g de x, que no caso é quem? É 1/3 vezes x ao cubo mais k, tá? Que é praticamente a mesma função, ó, que a gente tinha anteriormente, né? A função f de x, f de x. Só que o que mudou agora? Mudou que está sendo adicionado uma constante k, tá? E está dizendo que, ó, o que diz aqui? Observe que para toda constante k, g de x é também primitiva de f de x. Então, está falando, ó, que essa função aqui, não importa qual seja esse valor de k, isso aqui sempre vai ter derivada igual a f de x, ou ainda, essa função aqui vai sempre ser uma primitiva de f de x. Então, se eu pegar a função g, ó, e é interessante a gente perceber o quê? Que k aqui não está determinado, a gente não sabe qual é o valor de k, a gente sabe que é um número real, tá? Então, o que a gente tem? Ó? Se eu derivar a função g, o que vai resultar? Isso vai resultar em f de x, tá? E isso aqui é importantíssimo para a gente, tá? Importantíssimo. Ok? Pronto. Então aqui acabou. Aí bora para cá. Tem um exemplo aqui bem singelo, né? Bem simples, mas é interessante para que a gente compreenda bem essas ideias, tá? Diz assim, ó, para toda constante k, f de x, aqui é f de x, é igual a 2x mais k. Ela é uma primitiva uma primitiva em R da função f de x igual a 2. Tá? Então, aqui está dizendo que tem essa função, f de x igual a 2x mais k, e para qualquer valor
de K real, né? Para qualquer valor real de K, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa função f de x, ela é uma primitiva de f de x, tá? E f de x é quem? Ó? F de x é igual a 2. Aí, se eu primitivar essa função, o que eu vou obter? Eu obteria f de x, que é 2x mais k. Ou ainda, se eu derivar f de x, o que eu vou obter? Eu vou obter f de x, tá? Então, olha o que é importante aqui para a gente. O importante é compreender essa relação entre derivada e integral, ou derivada e primitivas, tá? É a gente perceber que se eu derivar uma função, eu vou obter uma outra função, e a gente pode fazer uma relação entre essas duas funções. Eu posso dizer tanto que a função, no caso aqui, f, ela é ela é a derivada de f, ou ainda eu poderia dizer o contrário e poderia fazer o contrário, né, e dizer que f é uma primitiva de f, tá? Então, das duas formas aí, eu posso me referir a essas duas funções ou relacionar elas dessas duas formas, dessas duas maneiras, tá? Então, bora lá, bora avançar. Bora avançar. Aí a gente vai para cá. Notação de integral. Tá? E aqui a gente já vai introduzir a ideia de integral e introduzir a notação de integral para que a gente se aproprie dessa notação e possa trabalhar de uma forma mais interessante. Tá? Então, olha o que diz aqui. Ó. Aqui faltou um espaço, mas era o quê? Sendo f uma primitiva de f, f aqui, primitiva de f, em um intervalo i, então, para toda constante k, f de x, tá? Mais uma constante qualquer é também primitiva de f. Então, é o que a gente já falou, agora a gente só vai ratificar isso daqui, ó. Que se eu tenho uma função, tá? E essa função aqui, ela é primitiva de uma função f, se f é primitiva de f, então f de x mais uma constante também é primitiva de f. Tanto f quanto f, quanto f mais k. Ela também é uma primitiva de f. Tá? Aí o que a gente vai dizer? Ó? K é um número real, um número qualquer. Tá? Aí a gente vai dizer o quê? Diremos então que f de x mais k é a família das primitivas de f em i. Então a gente vai dizer ó, que f de x mais k é aí a gente vai dizer isso daqui, ó, uma família de primitivos da função f, tá? Da função f.
Então, f de x mais k é uma família de primitivas, tá? Por quê? Porque k pode ser qualquer número real. Então, tem uma infinidade de primitivas para essa função f. Basta eu trocar o valor de k, eu já tenho uma nova função, e ela também é uma primitiva de f. Tudo bem? Então, ela faz parte, ó, de uma família de primitivas, tá? E essa família de primitivas, ó, a gente vai dar o nome disso aqui, ó. A gente vai se referir a essa família de primitivas dessa forma. Essa família de primitivas vai ser igual a quem? A integral de f de x dx, tá? Então a gente introduz a notação aí de integral. Então, quando eu uso aqui essa notação de integral, eu estou me referindo ao quê? A uma família de primitivas dessa função f aqui, tá? Uma família de primitivas dessa função f. Por isso, a gente tem aqui a constante k, número k, tá? Aí é importante também a gente frisar que essa integral aqui é uma integral indefinida, né? Então, k é um valor, é um número que não está definido ainda para a gente aqui nesse intervalo, tá? Aí a gente vai ver que quando a gente tiver uma integral definida, é irrelevante o valor de k, tá ok? Então, então tá, então tá ok. Até aqui, eu imagino que tá ok. Bora avançar. Aí a gente vai resolver algumas integrais agora aqui, bem básicas, tá? Primeira delas é essa aqui. A integral de x ao quadrado. A integral de x ao quadrado dx. Aí o que a gente vai fazer? Inicialmente, para a gente resolver essas integrais, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar na função que a gente poderia derivar para obter essa função que a gente tem aqui. Ó. Por exemplo, nesse caso, nesse item A, o que a gente tem? A gente tem a integral de x ao quadrado dx, tá? Aí isso daqui é equivalente, a gente tem a integral de f de x dx. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente estava fazendo, né, até aqui, que era o quê? Que era pensar na função que a gente pode derivar para obter x quadrado. E a gente já viu que função é essa, né? A gente viu agora há pouco. A gente viu que essa função aqui, ó, f de x igual a 1/3 vezes x ao cubo. Quando eu derivo essa função, o que eu obtenho? Quando eu derivo ela, o que eu vou obter? Eu vou obter x ao quadrado, tá? Então, o que eu vou poder dizer? O que eu posso dizer, então? Eu posso dizer que a integral de x ao quadrado dx vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1/3 vezes x ao cubo mais k. Por que mais k? Porque isso daqui representa uma família de primitivas. Então aqui a gente tem a família de primitivas, tá? Quando a gente adiciona uma constante k. Beleza? Deixa eu aceitar alguém aqui.
Bora voltar. Então, aqui fechou, né? Aí, bora ver essa outra função aqui. Essa outra função é... Essa outra integral, né, às vezes, causa umas confusões para quem está iniciando, né? Olha aqui, ó. O que que a gente tem? A integral de dx, tá? Só que a gente pode arrumar isso daqui, né? Eu posso dizer que isso aqui, na verdade, é a integral de 1 dx, tá? A integral de 1 dx. Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar em qual função que a gente poderia derivar para obter 1 como resultado. Porque aqui, no caso, o que que a gente tem? F de x, ó, integral de f de x dx é igual a essa função que a gente tem, logo, f de x aqui no caso é quanto? É 1, tá? Então, qual a função que eu derivo para obter 1 como resultado? Então, uma função, né, seria o quê? Seria essa. Deixa eu ver aqui se tem gente. Acho que ela não tem. O que que era? Pode falar aí. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Desculpa a inconveniência por chegar a esse horário, é que eu tive um pequeno compromisso. Tranquilo, Só esclarecer, viu? tudo bem, sem problemas. Iniciou a aula às 10 horas. Isso, 10 horas aí a gente vai até Tá, meio-dia. ok. O conteúdo é sobre integrais? Isso, hoje a gente está falando um pouquinho aqui sobre Tá, primitiva ok, e obrigado. a ideia de integrais, né? Tá, ok, obrigado. Por Bom nada. dia, pessoal. Bom dia. Bora voltar lá. Então, o que é que a gente tem aqui? A integral de 1 dx. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? A gente tem que f de x é igual a 1. F de x é 1. Então, seguindo, né, a ideia que a gente construiu até aqui, e é de pensar em uma função que a gente deriva, qual seria a função que a gente iria derivar para obter como resultado 1? Seria essa função aqui, ó, f de x igual a x. A derivada de x é quanto? É 1, tá? Então, o que que a gente teria? A integral de 1 dx vai ser igual a quem? Vai ser igual a x mais uma constante. Novamente, por que mais uma constante? Porque essa notação aqui se refere a uma família de integrais, tá? E quando eu adiciono uma constante, eu tenho aí, então, uma família de integrais, tá? Pronto, aí fechou, tá? Fechou essa parte aqui. Tranquilo? Bora avançar. Agora, ó, nesse momento, a gente vai obter uma ferramenta, né? A gente não vai mais ficar pensando em qual função a gente deriva para obter uma integral. Beleza, Dilson. Estou vendo aqui a mensagem do Dilson. E lembrando que as aulas, né, elas vão ficar gravadas, tá? Aí vocês podem em outro momento assistir, revisar, e só é importante se atentar para a questão dos encontros, quantos participou, né, da participação, tá? Mas as aulas vão ficar todas disponíveis para vocês lá no Google Sala de Aula e vocês poderão assistir aí em outros momentos. Ok? Então, bora lá. O que a gente tem ali? A integral de x
elevado a alfa dx. Tá? A integral de x elevado a alfa dx. Aí, o que que a gente vai fazer? Ó? Agora, a gente vai obter uma ferramenta para encontrar essa família de primitivas, para determinar a integral indefinida, tá? De algumas funções, certo? Então, isso daqui vai ser útil para a gente nos próximos problemas. O que que a gente vai fazer? Ó? Pensar nessa função aqui, ó. A integral de x elevado a alfa dx. Alfa é um número real, tá? E uma observação aqui, para pensar em alfa real e alfa diferente de -1, tá? Bora pensar dessa forma aqui. Alfa é um número real e diferente de -1. O que acontece? Ó? Eu preciso determinar qual a função que eu derivo para obter x elevado a alfa, tá? Então, eu preciso pensar, a nossa ideia aqui inicial vai ser pensar em derivado, né? Qual função que eu derivo para obter x elevado a alfa? Alguma ideia? Bora determinar que função é essa aqui. Eu posso tentar fazer o caminho inverso, né? Eu sei o quê? Que quando eu derivo uma função, eu subtraio uma unidade, ou melhor, eu pego o expoente, passo para frente multiplicando e subtraio uma unidade, tá? Então, o que que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar na integral dessa função, então vou ter que pensar qual função que eu derivei e obtive isso. Então, onde é que a gente quer chegar? A função em questão é essa aqui, ó. 1 dividido por alfa mais 1 vezes x elevado a alfa mais 1, tá? Quando eu derivo essa função aqui, 1 dividido por alfa mais 1, vezes x elevado a alfa mais 1, quando eu derivo essa função, o que que eu vou obter? Eu vou obter x elevado a alfa, tá? Bora adicionar uma constante aqui, ó. Deixa eu ver se alguém acha que está levantando a mão. Bom, no caso, a gente vai encontrar a primitiva, não é? Isso, é isso que a gente quer. A gente quer determinar Ah, qual é a sim, primitiva entendi. dessa função. Porque geralmente a gente não utiliza simbologia, né? Como alfa, beta, é até algo novo, Isso, assim, para quem vai iniciar. isso. É porque é bem introdutório, né? A gente está, então, introduzindo essa ideia ainda de adicionar uma unidade e dividir pela soma, né? A ideia é a gente chegar nisso agora, nesse momento. Tá? Eu acho que, assim, licença, professor. Eu acho que Pode essa falar. aula ela é essencial para alguns colegas mesmo meu que tem certa dificuldade, né, na parte da integração, do estudo de derivadas. Eu acho que seria essencial eles participarem. Eu não sei se eles estão, mas seria ótimo essas aulas introdutórias. Pois é, a gente pode convidar aí via o link, via mensagem. Pode convidar, que está aberto a participação de todos aí. Tá?
Então, acho que realmente para quem está tendo, né, o primeiro contato, ou para quem teve dificuldade, é trivial a gente conseguir entender essa relação entre derivada e integral. É porque muitas vezes o que acontece? A gente se atrapalha nessa relação. Aí a gente acaba misturando as coisas. Às vezes a gente pensa que é derivada e é integral, a gente pensa que para fazer integral é para derivar, então é normal essa confusão no início, tá? Mas isso é por quê? Porque a gente tem que entender a relação, onde é que termina uma, onde é que começa a outra. Qual a relação existente entre essas duas coisas, tá? Então é relevante, muito relevante. Bora voltar lá. Aí agora, o que a gente obteve aqui, né? Qual foi o objetivo? Agora a gente obteve uma ferramenta para determinar integrais, para determinar essa família de primitivas, tá? Então o que a gente vai poder dizer? Se eu tiver integral de x elevado a alfa dx, o que eu vou poder dizer? Eu vou poder dizer que a integral dessa função vai ser essa aqui, ó. Vai ser, vou escrever até de uma outra forma aqui, x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1, que é a forma que a gente está mais habituado a ver. Isso mais uma constante. Tá? Então, sempre que a gente vê a integral de uma função, aqui uma função polinomial, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar uma unidade ao expoente e dividir pela soma. Tá? Então, agora, o que a gente fez aqui? A gente obteve uma ferramenta para resolver esses integrais polinomiais. Aí, ao longo do curso, a gente vai obtendo outras ferramentas para resolver outras integrais, tá? Mas, até aqui, que a gente vai ter, né? Que a gente vai ser isso aqui, tá? Então, isso daqui vai ser a nossa ferramenta principal para resolver algumas integrais. Até o momento. Tá? Então, bora avançar. Agora, ó, a gente já tem uma integral um pouquinho mais elaborada, né? Um pouco mais diferente. Eu vou reescrever ela aqui porque, como eu falei, né, a plataforma que eu fiz o slide não dava suporte a fórmulas, aí eu tive que escrever dessa forma aqui, na gambiarra. Mas isso daqui é o quê? É a integral, tá? Da raiz cúbica de x ao quadrado. Tá? Dx. Outra coisa que eu não falei, né, é sobre esse dx aqui, né? Ele determina para gente qual é a variável que eu estou integrando. Isso é importante. É porque imagina que eu tivesse aqui a integral de raiz cúbica de x ao quadrado dy, tá? dy. Qual seria o resultado dessa integral aqui? Corajoso aí para me falar. Cadê um corajoso aí? Qual seria o resultado dessa integral? Ninguém? Não tem ninguém corajoso aí? Alguém levantou a mão? Pode falar aí. José, o que seria? A gente pode usar a substituição? Pode, né? Ou a gente pode pegar essa raiz e transformar ela numa fração também. Aqui a pergunta
o objetivo é a gente se atentar para isso aqui, ó. Em relação a y, é verdade. Isso. Desculpa. Mudei a A- variável, né, de integração para a gente pensar um pouquinho nesse problema. a gente precisa integrar em relação a x, aí está a y. Isso, no Desculpa. caso aqui eu mudei realmente a variável de integração. Agora eu quero saber a nem tinha integral percebido. disso aqui em relação a y. Eu não percebi, desculpa. Tudo bem, e aí, o que que a gente poderia fazer nesse caso? Ou o que Raiz, que a gente diria raiz sobre cúbica isso aqui? Como é que é? Pode falar aí. no caso, raiz cúbica de x ao quadrado seria uma constante. Exatamente, né? Então, Exatamente. seria uma constante. Então, o que que a gente teria que fazer, na verdade, a integral que a gente iria calcular seria essa daqui, ó, a integral Zero. de dy, Y. né? O restante, ó, seria uma constante que a gente poderia até colocar aqui fora, tá? Para multiplicar o resultado. Então, a integral de dy, que no caso a gente já sabe que é y, né? Então, isso daqui seria y vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Então, tá aí a importância, né? A importância da gente ter, ou da gente se atentar, né, para esse cara aqui, tá? Para essa constante de integração aqui, essa variável de integração. Certo? Isso foi só um adendo, né? Mas bora voltar lá. Que a nossa integral, no caso, é a variável é x. Tá? A integral da raiz cúbica de x ao quadrado de x. Aí, o que que a gente faz agora? A gente lembra que agora a gente tem uma ferramenta para determinar a integral de uma função polinomial. A gente já tem uma ferramenta. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou só reescrever essa função aqui. Vou reescrever ela com uma potência, que fica bem mais interessante para mim. Então, vou escrever como a integral de x, tá? Elevado a 2/3. A integral de x elevado a 2/3 dx. Agora, ó, a gente lembra que a gente obteve uma ferramenta para determinar essas integrais. Tem alguém querendo falar aí? Acho que não, né? Ó, a gente obteve uma ferramenta para determinar essas integrais polinomiais. O que que é? É somar uma unidade no expoente e dividir pela soma. Então, a integral disso aqui vai ser o quê? X elevado a 2/3 mais 1 dividido por 2/3 mais 1. Aí a gente não pode esquecer de somar uma constante k. Tá? Agora basta a gente somar aqui. Então a gente vai ter o quê? Que é a integral de x elevado a 2/3 dx vai ser igual. Fala aí, Juan. Quer falar? Sem engano? Fala aí, José. Eu sempre tive curiosidade em entender sobre o Ezinho, que geralmente no colegiado de física, assim, a gente já teve a demonstração matemática de como a gente chegou no resultado do porque o irmão de Nael ele ensinou a gente. Aí eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma revisão sobre essa questão da matemática, que geralmente a gente fala o entendeu? Aí seria legal, assim que tiver uma disponibilidade, em fazer uma explicação sobre a matemática que tem em relação a esse resultado do que a gente usa muito na integral. Número de Euler.
É o número de Euler, né? O E que tu tá falando. Sim, sim, exato. Tá. Quando a gente se deparar com ele, aí a gente comenta um pouquinho sobre ele. Tá bom, obrigado. Então, agora basta a gente fazer essa continha aqui. 2/3 mais 1, tá? 2/3 mais 1 vai dar 5/3, né? Então, a gente vai ter que a integral de x elevado a 2/3 vai ser x elevado a 5/3 dividido por 5/3, mais uma constante. Aí dá para a gente arrumar ainda aqui, ó. Posso dizer que isso é 3/5 vezes a raiz cúbica de x à quinta mais a constante. Tá? Então, pronto. Aí está resolvido a nossa integral usando, né, essa ferramenta que a gente obteve, né, no slide aí anterior. Certo? Bora ver essa daqui agora. A integral agora de uma soma, certo? E tem algumas propriedades de integrais que a gente não vai poder detalhar cada uma delas, tá? Mas aí a gente vai comentando ao longo do curso. Que no caso, uma delas seria essa daqui. Ó. Se eu tenho a integral de uma soma, eu posso separar isso como soma de integrais. Tá? Então, se eu tenho aqui a integral de x ao cubo mais 1/3, ou mais 1 dividido por x ao cubo, falei x ao cubo aqui, deixa eu recomeçar. A integral de x à quinta mais 1 dividido por x ao cubo mais 4, tá? Integral disso. A gente pode escrever dessa forma, com uma integral de x à quinta dx mais 1 sobre mais a integral de 1 sobre x ao cubo mais aqui dx mais a integral de 4 dx, tá? Então, essa integral aqui que eu tinha anteriormente é equivalente a essa. Eu posso separar isso daqui como soma de integrais. Se for conveniente, né, eu posso fazer isso. E posso fazer o contrário também, né? Se for conveniente juntar todo mundo e escrever uma única integral, eu poderia fazer. Tá? Então, estou fazendo isso, né, apenas para que a gente entenda e saiba de tudo isso. Tá? Mas não que seja necessário eu separar e fazer uma por uma. Tá? É até menos eficiente. Mas a gente precisa ter conhecimento disso. Tá? Então, ó, essa integral aqui é tranquila para a gente, porque a gente já sabe resolver integral de função polinomial. Né? Basta eu somar uma unidade e dividir pela soma. Então, já vou saber, eu vou resolver cada uma delas separadas aqui. A integral, eu já vou saber que a integral de x à quinta dx vai ser quem? X elevado a 5 mais 1 dividido por 5 mais 1. Aí a integral de 1 sobre x ao cubo. 1 sobre x ao cubo é equivalente ao quê? X elevado
a menos 3. Tá? Então, bora fazer ela aqui, ó. A integral de x elevado a menos 3 dx. O que a gente tem que fazer? Somar uma unidade e dividir pela soma. Então, vou ter x elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. Aí, por fim, eu tenho a integral de 4dx. A integral de 4dx, escrever bem aqui do canto, ó, ela é equivalente a essa integral aqui, ó, 4 vezes a integral de dx. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. E sumiu. Ó, integral de 4dx, eu posso pegar esse 4 que está dentro da integral e passar ele lá para fora da integral. E escrever 4 vezes a integral de dx. Tá? Coloquei 4 para fora da integral. Então, ficou 4 vezes a integral de dx. E a integral de dx é tranquila. A gente já sabe que a integral de dx é x. Então, vou colocar aqui embaixo. A integral de dx, vou colocar o 4 aqui na frente, vai ser 4x. 4 vezes x. Aí a gente lembra que para cada uma dessas integrais aqui, ó, a gente tem uma constante. Eu vou colocar aqui K1, K2 e K3. Certo? Aí, para fechar, a gente queria determinar a integral disso tudo, né, dessa soma. E a gente determinou, e a gente sabe, né, a gente comentou, que a integral dessa soma é equivalente à soma dessas integrais. E a soma dessas integrais aqui vai ficar como? Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar só o igual, vou colocar cada uma delas aqui. Vai ficar x elevado a 6, dividido por 6, mais x elevado a menos 3 mais 1 vai dar x elevado a menos 2. X a menos 2 dividido por menos 2 também. Tá? Eu vou dar uma arrumadinha aqui, vou tirar esse menos aqui de baixo e colocar ele aqui na frente. Pronto. E mais o 4x. Aí a gente lembra o quê? Das constantes. Tinha a constante 1, mais a constante 2, mais a constante 3. Eu posso somar essas três constantes. Vai dar o quê? Vai dar uma outra constante. Eu vou chamar aqui ela de K. Pronto, acabou. Somei as três constantes, deu uma constante K. Certo? Acabou-se. Acabou-se que era doce. Só isso. E aí? Tranquilo? Resolvido. Problema resolvido. Alguém levantou a mão, José? Fala aí, José. Opa, licença, professor. É o efeito das férias, viu? Eu falei o Ezinho, mas é E elevado a X, tá? A questão que eu quis dizer. Por isso que eu Sim, confuso. integral de Só elevado a x. recapitulando. Beleza. Tranquilo. Pronto, agora tem essa integral aqui, ó. Lembram lá que no momento quando eu falei daquela integral, dessa integral aqui, ó, integral de x elevado a alfa dx, tá? Aí eu restringi aqui o valor de alfa. Ó. Alfa diferente de menos 1, tá? Um número real diferente de menos 1. Por quê? Ó? Porque quando o alfa é igual a menos 1, a gente tem essa situação aqui, ó. Se alfa fosse igual a menos 1, a gente teria a integral
de 1 sobre x dx. E para essa integral aqui, não vale aquela regrinha, né, que a gente desenvolveu aí, que é de somar uma unidade no expoente e dividir pela soma. Para essa integral, não vale essa nossa regrinha. O que é que vai valer para cá? A gente vai ter que, novamente, fazer aquele exercício de pensar em qual função eu derivo para obter 1 sobre x. Qual função que eu derivo e obtenho 1 sobre x? Bora pensar. Qual seria? Aí, ó, aqui ainda tem um adendo, né? O valor de x está restringido aqui com um valor maior que zero. Ou seja, um valor positivo, tá? Quem lembra dessa integral? Ou melhor, quem lembra qual função deriva e se obtém 1 sobre x? Qual função a gente precisa derivar para obter 1 sobre x? Quem lembra disso? Ln de x? Ln de x. Exatamente. Tá? Então, a integral de 1 sobre x dx vai ser quem? Log natural de x. Aí a gente lembra que é uma família de primitivas, então a gente tem que somar aqui uma constante. Tá? Então, sempre que a gente vê a integral de 1 sobre x e a variável é dx, então a integral disso vai ser ln de x mais k. Aqui, ó, a gente restringiu o valor de x como sendo um valor positivo. Mas em outros casos, quando não há essa restrição, o que acontece? A gente vai ter integral de 1 sobre x dx, vai ser igual a quem? Vai ser ln de x. Se eu não tiver essa restrição aqui, ó. E aí? Quem sabe me dizer? Esse módulo? Exatamente. Então aqui vai ser ln do módulo de x. É porque a gente não vai ter aqui o logaritmando sendo negativo. Né? Então, logaritmando aqui tem que ser maior que zero. Tá? Mais uma constante. Tá? Pronto. Aí, fecha essa parte aqui. Aí, ó, o que a gente obteve? A gente obteve mais uma ferramenta para resolver integrais. Então, quando eu tiver integrais do tipo 1 sobre x, eu já vou saber que a integral de 1 sobre x é ln de x. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando aqui o nosso arsenal, né? Está aumentando o nosso arsenal aqui de ferramentas para resolver essas integrais. Tá? Agora, a integral que o colega havia comentado, né? Integral de e elevado a... Aí eu coloquei aqui bx, beta x, né? Coloquei beta x. Então, bora ver ela aqui, ó. A integral de e elevado a beta x dx. Tá? Aí, para a gente determinar essa integral, novamente, o que a gente vai ter que fazer? Essa daqui já é uma integral de uma função exponencial. Lembra aí que a gente sabe resolver a integral de uma função polinomial, a gente sabe também resolver a integral de 1 sobre x. Aí essa daqui já é uma nova integral. Então a gente tem que pensar em como resolver ela, em como resolver outras iguais a ela. Tá? Então, nesse caso aqui, o ideal é a gente pensar nas derivadas. Qual função a gente deriva para obter isso daqui?
tá? Aí a gente lembra o quê? Que e elevado a x, quando a gente deriva e elevado a x, o que a gente obtém? Obtém e elevado a x. Tá? Então, quando a gente deriva e elevado a x, o que a gente obtém? E elevado a x. E se a gente tivesse e elevado a x, ou melhor, e elevado a beta x. A gente derivar esse cara aqui, quem é que a gente vai obter? Quem lembra lá de derivada, qual regra a gente usaria, né, para determinar essa derivada aí? Né? A gente chama lá de quê? A gente chama lá de regra da cadeia, né? Regra da cadeia. Isso, exatamente. A gente chama de regra da cadeia. A gente usaria a regra da cadeia para determinar essa integral. E a gente iria determinar, então, a gente iria encontrar que a integral disso aqui seria quem? Seria beta vezes e elevado a beta x. Tá? Certo? Fala aí, José. Tá falando, José? Opa, desculpa, eu deixei a mão levantada sem querer. Tá. Então, pronto. Essa aqui, ó, seria a derivada dessa função. Tá? Mas a gente quer pensar o quê? Na função que a gente integra para obter e elevado a beta x. Qual seria? Qual seria a integral dessa função? E aí? Alguém sabe dizer? Qual seria a integral dessa função? A integral de e elevado a beta x dx. Seria isso aqui, né? Vamos Fala ter que aí. dividir pela derivada do argumento. Exatamente. Né? No expoente, a gente tem o quê? Beta x. A gente vai ter que dividir pela derivada disso daqui. Ó. E quem é a derivada disso daqui? É beta. Então, a integral de e elevado a beta x dx vai ser quem? Vai ser e elevado a beta x dividido por beta. Isso mais uma constante. Pronto. Aí, com isso, o que acontece? A gente obtém mais uma ferramenta para resolver integrais. Quando eu tiver integral de e elevado a uma constante vezes a variável, tá? O que a gente vai fazer? O resultado vai ser elevado a beta x dividido por beta. Quando eu derivo essa função aqui, o que eu obtenho? E elevado a beta x. Tá? Então, é isso. Aí a gente obteve mais uma ferramenta para resolver integrais. É a ferramenta para resolver integrais de potências ou de equações, funções exponenciais de base E. Tá? Funções exponenciais de base E.
Pronto. Bora ver o que a gente ainda tem aqui para frente. Olha aí o excelentíssimo coordenador do curso, André. E aí, André? Quer dar uma palavrinha aí para a galera? Acho que não. Qualquer coisa, só parar aí que... Então, bora lá, bora voltar. Essa integral aqui, deixa eu ver qual é a próxima que tem aqui, porque essa daqui é muito básica, né? Pronto, bora para essas aqui, tá? Que aqui o que a gente tem? Integrais de algumas funções trigonométricas, né? Na verdade, duas funções trigonométricas aqui que são fundamentais para a gente, tá? E vou colocar aqui. Alfa. Então, o que a gente vai ter? Seja alfa diferente de zero, um real fixo, tá? Então, um número real fixo. O que é para a gente fazer? Verifique essas situações aqui, ó, que o seno de alfa x dx é igual a menos 1 sobre alfa vezes o cosseno de alfa x mais uma constante, tá? Então, para a gente fazer isso, novamente, o que a gente teria que fazer? A gente teria que recorrer a derivadas. Lembra lá que a gente tem ferramentas para resolver outras integrais, outras primitivas, né? A gente não tem ferramenta para resolver essas integrais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer a derivadas para que a gente, então, saiba resolver essas integrais. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar nessa função aqui, ó. Colocar f de x igual a menos 1 sobre alfa vezes o cosseno de alfa x mais k. Tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar essa função. Tá? Bora derivar essa função e ver o que acontece. Tá? Então, se eu derivar essa função f, tf derivada, vai ser igual a quem? 1 sobre alfa é constante. Ou 1 sobre alfa é constante. Então, vou deixar aqui, ó, quieto. Vezes quem? A derivada do cosseno de alfa vezes x. Aí a gente usaria a regra da cadeia aqui para derivar isso, né? Seria a derivada do cosseno disso, que seria menos seno, e vezes a derivada do argumento aqui, que no caso é alfa x. A derivada seria alfa. Tá? Então, o que a gente vai ter? A derivada disso aqui vai ser quem? Vai ser alfa vezes menos seno de alfa x. E a derivada de k é zero. Tá? Então, o que a gente vai ter? F de x vai ser igual a quem? A menos 1 sobre alfa. Aí a gente já pode fazer o seguinte aqui, ó. Dá para cortar alfa com alfa. Tá? Dá para cortar alfa com alfa. E a gente vai ter o quê? A derivada dessa função f, aqui é menos, aqui é menos.
menos vezes menos vai dar mais, então vou ter o quê? Seno de alfa x, tá? Então, o que é que a gente vai poder dizer? Eu vou poder dizer que a integral de seno de alfa x dx, a primitiva dessa função vai ser quem? Vai ser a função que a gente tinha lá. Ou a família, melhor dizendo, a família de primitivas vai ser quem? Aquela função que a gente tinha no início, que era quem? Que era menos 1 sobre alfa vezes o cosseno de alfa x mais a constante. Pronto. Agora, o que, que a gente tem? A gente tem, novamente, mais uma ferramenta para resolver a integral. Qual integral? Integral de seno de alfa x. Então, sempre que eu tiver o seno de uma constante vezes a variável x, tá? Sempre que eu tiver a integral disso, o resultado vai ser quem? Vai ser 1 sobre a constante, ou menos 1 sobre a constante, vezes o cosseno dessa constante vezes a variável. Deu para entender isso? E da mesma forma, a gente pode fazer ali com o cosseno, né? E, e verificar que, de fato, a integral do cosseno de alfa x dx vai ser igual a 1 sobre alfa vezes o seno de alfa x. Aqui tem um dx, mas está errado, tá? Não tem isso daqui. Tá? Mais a constante. Pronto. Aí a gente tem, novamente, mais uma ferramenta para a gente resolver integrais. Certo? Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa aqui. Eu já acho que já está por hoje, né? Deixa eu ver aqui. Acabou. Acabou. Exato. Então é isso. Por hoje, que a gente tinha programado, é isso aqui. Aí, como eu já havia dito, né? No encontro de amanhã, a ideia é que vocês entrem para resolver exercício com o Dinael, tá? Aí o Dinael vai estar à frente, mas aí vocês podem participar, podem tomar a frente também para resolver algum exercício, aí fica aberto. E aí, André, vai falar alguma coisinha aí? Tá por aí ainda? O André acho que deve estar ocupado, ele comentou comigo ontem que estava fazendo os exames. Eu acho que ele entrou aí só para dar uma olhada mesmo. E aí? Tudo bem até aqui? Amanhã, a partir das 10 horas, nós iniciaremos as aulas de novo. Isso. Amanhã, 10 horas. Nossos encontros vão ser de segunda a sábado, tá? Esta e a próxima semana. A Nesse lista horário. de exercícios vai ser passada hoje ou amanhã com o Dinael? Eu vou disponibilizar para vocês hoje ainda lá, tá? Aí vocês podem resolver, eu vou dar um prazo lá para resolver e entregar lá no Classroom. Beleza, professor. Só colocar aqui a resolução para o rapaz que ele está pedindo. Professor, o senhor vai disponibilizar em PDF esse material no grupo? Eu posso enviar no grupo? Posso enviar no grupo, mas eu vou deixar todo esse material, tanto das aulas, né, tanto esse slide, quanto
as listas, quanto a gravação das aulas, eu vou deixar todo esse material lá no Classroom, na sala de aula, no Google O Sala senhor de vai Aula. disponibilizar já com essas informações escritas nele? Isso, eu vou deixar com os rascunhos aqui, com o que Tá está bom. escrito. Tá? Melhor, acho. Certo? Aí deixa eu só enviar aqui uma lista de presentes para vocês, aí vocês podem preencher e a gente finaliza o encontro de hoje. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Aí se vocês quiserem comentar alguma coisa, o que foi que acharam desse nosso primeiro encontro, alguma sugestão, o que é que tá, o que é que não tá legal, o que é que tá legal, podem ficar à vontade aí para falar que a gente pode melhorar, tentar, né? O senhor vai mandar a lista de frequência no WhatsApp, é? Não, vou mandar aqui, agora no momento, só tô liberando aqui para que vocês possam preencher. Prontinho. Aí, ó. Aí é só colocar o nome completo. Aí a gente encerra o encontro de hoje. E desde já, obrigado pela participação de vocês. Tá? Novamente, parabéns a todos, né, por estarem participando, por esse momento. E, como eu disse, realmente gratificante ter ou ver, né, vocês estão dedicando um momento que seria das férias de vocês, né, a estarem aprendendo. Isso é muito bom. Tá? Então é isso. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente se encontra. Dorme cedo pra gente estar aqui todo mundo no horário, gente. Tá certo. Tá ok, professor. Obrigada, gente. Bom dia. Bom Bom dia, vamos dia. tomar Valeu, café que não professor. Bom dia. tomou. A lenda da matemática. Olha aí, Dinael. Monstro. E aí, Dinael? Tudo certo, mas